O programa a seguir é livre para todos os públicos. Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos vocês que nos assistem. Nosso convidado de hoje é o nosso irmão Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique, que é presidente da AME, a Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. É médico, orador espírita, divulgador de nossa doutrina. E está nos trazendo hoje o tema A Gênese do Transtorno do Pânico e a Interface Espiritual. Dr. José Henrique, bem-vindo ao programa Atualidade Espírita, agradecemos sua presença novamente aqui conosco, sempre nos auxiliando nessa divulgação. Eu que agradeço, muito obrigado, estamos aqui sempre juntos, para trazer essa interface exatamente entre a ciência, a filosofia, e a religião, que é exatamente o nosso tripé de sustentação da doutrina espírita. Exato. Doutor José Henrique, iniciando as nossas perguntas com esse tema, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Palavras de Jesus. O que ele quis, doutor José Henrique, nos dizer com essas palavras? Jesus foi muito claro, mas a gente tem que fazer um aprofundamento nessa questão. O que esse pouco de fermento vai atuar na massa? Vai contaminar a massa? Então, temos que entender as nossas relações dentro de um campo energético, porque somos energia. Einstein já comprovou isso, de que massa é energia condensada, Então, as nossas influências são muito mais frequentes e poderosas do que imaginamos. Estamos nesse intercâmbio energético, através de nossos pensamentos, nossas emoções, nossos atos. Então, temos que ter uma certa vigilância, porque estamos, de uma certa forma, influenciando almas encarnadas e desencarnadas, deste planeta, em locais distantes, de outros planetas, tal esta lei que funciona para o universo, que chamamos a lei de atração. Agora, fica aquela pergunta, como evitar o pensamento? Nós não conseguimos evitar o pensamento, ele vem, às vezes de sopetão, abruptamente. O pensamento é algo que nós não contemos. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus usou a palavra correta, fermentar. O pensamento vem, nós vamos travar contato com esse pensamento. O que não devamos fazer é fermentar esse pensamento ou esta emoção. Ou seja, superlativar, transformar isso num grande gigante. Isso é o fermento. É nós, cada vez mais, consolidarmos esse pensamento, na verdade, para que esse pensamento não chegue potencializado em quaisquer irmãos que estejam sintonizados dentro da mesma faixa, da mesma onda, da mesma frequência, porque é assim que funcionamos, a chamada lei da sintonia. Então, Jesus, ele nos adverte, não é evitar o pensamento, é não fermentá-lo para que isso não haja na massa que esteja afim conosco. Exato. Então, doutor Zé Henrique, os espíritos encarnados e desencarnados, eles influem em nossos pensamentos, eles influem em nossos atos, podemos afirmar isso? Exatamente por essa lei, Kátia e queridos companheiros, É uma questão do Livro dos Espíritos que, se a gente se atentar, parece que há algo subtendido ali, Porque Allan Kardec faz essa pergunta, se eles influem em nossos pensamentos e atos. E a resposta é bem interessante.
muito mais do que imaginais, a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. O que é esse muito mais do que imaginais? É algo muito mais profundo do que imaginamos. Então, eles influem em todas as nossas características psicológicas. Nós temos 4 funções, né, psicológicas, que é a intuição, o pensamento, o sentimento e a sensação. Então, eles atuam sim, porque eles estão fora do corpo. Eles sabem perfeitamente o que se passa conosco. Então, eles vão atuar de acordo com as necessidades, para que possamos, diante desta atuação, mediante um sentimento, um pensamento, façamos a vigilância, o autoconhecimento, a autoanálise, a autoobservação, para frearmos, né, ou diminuirmos, abrandarmos essas funções psicológicas. Então, quando a gente vai estudando a doutrina, a gente vai vendo esse aprofundamento que é extremamente interessante. Então, eles atuam, sim, em nossos pensamentos e em nossos atos. Por esta lei, né, Cátia? Que é a lei de sintonia, a lei de atração. Exato. A intuição é uma tendência instintiva, né? Ou uma reminiscência do passado, doutor Zé Henrique? É a mesma coisa, né? Allan Kardec nos fala, comentando uma questão de O Livro dos Espíritos, questão 393, que a intuição, nós não sabemos, por exemplo, o que fomos, o que fizemos e o que pensamos. Mas há, como diz Allan Kardec, uma tendência instintiva, que é o processo intuitivo, é uma das nossas funções. É como se vagamente nos lembrássemos de um passado. E o que é importante, né? Pela lei da sintonia, os desencarnados, como também os encarnados, vão atuar neste processo intuitivo, nesta função intuitiva, fazendo com que vagamente nos lembremos de algo do passado em que cometemos e que precisamos trabalhar, algo que ainda não foi trabalhado, uma sombra, né? Uma reminiscência dolorosa do passado, quando fomos algozes, vítimas. Nós estamos ainda num processo, né, de reajustamento psíquico, mental e espiritual. É isso aí. As influências espirituais, elas podem atuar simultaneamente para o bem e para o mal na função intuitiva, nessa função que o senhor acaba de nos explicar? Com certeza, porque tudo fica arquivado. Não é só o mal, o erro, o equívoco. Nós temos os arquivos positivos, que se aproximam, inclusive, da nossa pureza, que nós temos Deus dentro de nós, como nos afirmou o Mestre Jesus. Então, Fromental Aleve, que foi um grande compositor, célebre compositor francês, na Revista Espírita de março de 1869, ele nos fala dessa voz da consciência, que é exatamente a função intuitiva. E aí vem exatamente as influências espirituais, tanto para o bem quanto para o mal. Mediante essas influências, nós vamos ou seguir, né, um ou vamos seguir outro. A gente não pode servir a 2 senhores, né? A gente tem que servir um Senhor, como nos diz o Evangelho. Então, essa influência ela existe para que a gente possa, mediante, né, algo que se expresse na nossa tela, a chamada tela da consciência, podermos discernir, discriminar, avaliar e, consequentemente, resolver. Que é o que nos cabe fazer, né? É muito importante entendermos isso. A dor, às vezes, vem, mas para que a gente possa resolvê-la. A gente não pode evitar a dor, mas a gente pode atenuar a dor, que é esse o nosso objetivo maior aqui na Terra. Quais são, doutor Zé Henrique, as funções psicológicas e os seus significados? Pode haver influências em uma e até em todas as funções psicológicas? Sim, normalmente essas influências espirituais, pela lei da sintonia, até entre encarnados, de desencarnados para encarnados, né, elas normalmente acontecem como que simultaneamente. Pode haver uma predominância de uma função sobre a outra. Vai depender muito, né, da necessidade, do que estamos a passar, do que precisamos passar.
Então, assim, em linhas gerais, nós temos 4 funções psicológicas. A mais sutil, a mais singela, que expressa o que está no nosso inconsciente, que está ligado às nossas experiências de existências anteriores, é exatamente a intuição. A intuição é algo acabado, algo que já vivemos, já experienciamos. É acabado, mas não é resolvido. Acabado no sentido de experiência. Então, esta é a função chamada de intuitiva. Agora, temos o pensamento. O pensamento é a formação lógica das conclusões. Pelo pensamento, a gente conclui, a gente julga. É a nossa parte intelectual, intelectiva, né? Temos os sentimentos, que é o que dá valor a tudo isso, né? Um valor positivo ou um valor negativo. E a expressão exatamente dessas funções na organização física, onde estão os nossos órgãos sensoriais, a vista, a audição, o tato, o paladar, o olfato, nos órgãos físicos, né? Então, a expressão dessas funções nos órgãos físicos são as sensações. Então, os espíritos atuam nas 4. Elas vêm quase que em cascata, concomitantemente. Às vezes com predomínio, por exemplo, de um sentimento sobre um pensamento, digamos, um medo abrupto, não é? Violento, provocado, diante de nossas experiências, isso vai se sobrepujar diante de um pensamento. Mas, em geral, em linhas gerais, as 4 funções caminham juntas e devem ocorrer simultaneamente. O termo pânico, ouvimos muito falar em pânico atualmente, né? Ele tem alguma origem, doutor José Henrique? Quais são os aspectos importantes dessa origem? Temos que contar uma historinha, porque pânico vem de Pan. Pan, na mitologia grega, era o deus dos pastores. É interessante, Pan ele é filho de uma cabra, chamada Almateia, e de um deus, Zeus. Aí nasceu aquele ser horroroso, metade bode, metade homem. E veio para a Terra para viver. Foi rejeitado pelo pai, o Deus, dentro da mitologia grega, e foi rejeitado pela mãe, que era uma cabra. Então, nós já temos aí um fator psicológico que nós vamos encontrar nesta patologia, nesse transtorno, chamado transtorno do pânico, a rejeição. Rejeição essa que pode ser de vida passada, pode ser de vida atual, na nossa infância, na nossa educação, nas nossas relações. E Pan, então, esse ser horroroso, horripilento, ele se apaixona por uma ninfa lindíssima, chamada Sírinx, e passa a persegui-la. E ela, aterrorizada com aquele ser, né, descomunal, ela pede ajuda às outras ninfas. E elas, então, transformam Sírinx num junco, numa varinha de bambu. Quando Pan viu isso, ele ficou descontrolado, porque perdeu o controle sobre o seu ser amado, né? Pelo seu objeto de amor. E aí, então, ele pega mais 6 varas, mais 6 juncos, e une com essa vara, que Sírinx foi transformada, e faz um instrumento lindíssimo, que todos nós conhecemos como flauta de Pan, aquela flauta de bambu. Só que ele solta ali sons lúgubres, né? Muito tristes, por conta da perda que ele teve, e afugentava os pastores nas montanhas da antiga Grécia, da Arcádia. Daí veio o termo, né? Pânico. E aí vamos encontrar o segundo fator psicológico aplicável, né, na psicologia do pânico, que é a perda do controle. Ele perdeu o controle sobre o seu objeto de amor. Então, as 2 características psicológicas que nós retiramos da mitologia, nós aplicamos, né, no transtorno do pânico, que é a questão da rejeição e a questão do controle. Então, vamos encontrar no perfil do portador de pânico a questão do excesso de controle que a pessoa exerce. E quando ela perde o controle das coisas, ela perde o controle de si mesma e, então, isso se deságua no ataque de pânico. Interessante e que muitos de nós aqui já passamos por situações assim de pânico. Parecidas, né? Parecidas. Só um pequeno parêntese aí.
é que no tratamento psicológico do transtorno do pânico, além de inúmeros recursos, tem que se trabalhar essa questão do controle, que é fundamental. Porque o controle está ligado aqui, ao apego. E por que existe o apego? Porque existe a perda. Olha a rejeição aí. Então, na verdade, é um grande universo que tem que ser trabalhado psicologicamente falando. Quais são os sintomas físicos e psicológicos desse transtorno? São inúmeros. É uma doença fundamentalmente com repercussão na área física, com ressonância na área orgânica. E vamos entender isso pela ação espiritual que isso ocorre, né? Como isso gera esse processo. Mas nós temos sintomas relacionados ao mecanismo do estresse, da ansiedade, porque o pânico é um transtorno maior da ansiedade. Agora, como é que isso se manifesta no corpo? De inúmeras formas. Podemos ter taquicardia, sudorese, extremidades frias, dor de estômago, cólicas, aperto no peito, dor de cabeça, enfim, é uma sintomatologia muito vasta. Agora, sob o ponto de vista psicológico, é exatamente o medo de perder o controle. O medo de ter medo, o medo da morte, né? Porque a pessoa acha que vai ser tragada pela morte, é uma sensação iminente de morte aparente. Então, existe esse medo, o medo de ter medo, o medo de que algo vai acontecer. Olha que coisa interessante. Porque como existe a função intuitiva, é porque, em verdade, aquilo está arquivado, né, nos arquétipos, nos arquivos mnemônicos, de que algo aconteceu. Os espíritos atuam aí. Então, a pessoa tem esta sensação de que algo vai acontecer. É porque aconteceu. Tem uma sensação de que vai morrer. É porque morreu já tragicamente. Então, são essas manifestações que a doutrina nos traz, né, com muita grandiosidade para o entendimento dessa patologia. Doutor Zé Henrique, esse temor da morte, essa possibilidade de destruição do corpo, pode ser também causa do pânico? Sim, isso é muito comum. Agora, por que existe esse temor da morte, né? Esse temor de aniquilamento, de extinção, de destruição? Porque já passamos por isso. E são esses clichês perturbadores que os espíritos vão imprimindo até ir romper o chamado ataque de pânico. Porque já passamos por inúmeras mortes. Mortes dolorosas, mortes traumáticas, mortes que nós ocasionamos, mortes que ocasionaram em nós. Isso tudo fica lá nos arquivos do inconsciente passado, sob a forma de intuição. Então, tudo que se manifesta nesse sentido nos leva a essa função psicológica, a função da intuição. Daí o porquê, esse pavor, essa fobia com relação à morte, de que vamos ser aniquilados, vamos ser extintos de uma forma dolorosa. É porque já aconteceu isso, né? É verdade. O pavor da morte, ele pode estar ligado a experiências de vida passada, como o senhor está dizendo, e isso estaria também na raiz do apego, da ansiedade, que também tomam conta, né, desse transtorno, né? Sim, Cátia. Agora fica a pergunta, por que essa ansiedade, né? Por que esse medo, por que esse apego, né? Porque nós já perdemos. Dizem os estudiosos que nós temos um grande apego, que é a fantasia, a ilusão da separatividade, quando fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e fomos separados dele. Então, essa manifestação de apego, de ansiedade, para não perder o que já perdemos lá, né, primariamente falando. É muito interessante isso. Enquanto não trabalharmos o desapego, vamos sofrer por conta das perdas. E quantas perdas nós já tivemos, né? Traumáticas, dolorosas. Por isso que essa ansiedade, que é o sofrimento antecipatório, o pânico é um transtorno maior da ansiedade, ela está inserida no nosso contexto. E o fator genético com alta carga de noradrenalina
caracteriza o pânico como uma disfunção psicológica, doutor José Henrique? Também. Sob o ponto de vista físico, nós temos uma expressão física, orgânica, que é um distúrbio, uma alteração nesse neuropeptídeo chamado noradrenalina. Por isso, o transtorno do pânico é um transtorno maior da ansiedade, que gera estresse. E sabemos que o estresse está ligado à noradrenalina e à adrenalina. Então, o neuropeptídeo, que é muito afetado, cerebralmente falando, é a noradrenalina. Por isso, existem medicamentos para restaurar o equilíbrio da noradrenalina, como também da serotonina, né, que estabiliza o nosso humor, que combate a ansiedade, os processos depressivos, que acompanham muito o transtorno do pânico. Doutor José Henrique, nós estamos aqui nos minutos finais do primeiro bloco do nosso programa e eu aproveitaria essa oportunidade para pedir ao senhor que nos falasse sobre a AME no que diz respeito aos últimos acontecimentos. Sabemos que vocês estiveram lá em São Paulo, né, numa reunião maior. O senhor poderia nos falar sobre isso? Pois não, foi uma satisfação muito grande. Estivemos no Encontrame da região Sudeste, onde estão lá todas as AMEs, estiveram lá, né, melhor dizendo, todas as AMEs da região Sudeste. E quantas são, doutor Zé Henrique? No Brasil hoje são 67 AMEs, espalhadas no nosso território. Então foi um encontro muito proveitoso. Falamos do Medinesp, todos estão convidados. Ano que vem, lá no Rio Centro, na Barra da Tijuca, vamos ter o chamado Congresso Mundial Médico Espírita, com oradores internacionais, inclusive. Aberto a todos? Aberto a todos. Há uma previsão de 4 a 5 mil pessoas. Então, tratamos de diversos assuntos lá, inclusive vamos implantar aqui na AME Friburgo, provavelmente vamos trazer um orador de São Paulo, de Piracicaba, para falarmos de capelania espírita. Muito importante. Muito importante. O atendimento, né, do espírita nos hospitais, existem cursos de capacitação, e eu e o nosso vice-presidente, o Dr. Vantuil, vamos trabalhar nisso. A implantação do Instituto de Saúde também, que é a terapia complementar pelo passe magnético dentro da Casa Espírita. Então, a AME está não só trazendo já as perspectivas científicas, como as perspectivas de benemerência. Aí fechando o cerco, né? Que é a caridade e o conhecimento. E esse encontrão, podemos chamar assim, sim, né? Sim. Encontrame, ele aconteceu agora no mês de... Foi semana passada. Ah, foi na semana passada. Foi na semana passada, estivemos lá, AME Friburgo, sendo representada por 5 pessoas, estivemos lá em Santo André, em São Paulo. Foi muito bom. E por falarmos em AME, o senhor poderia nos dizer a próxima reunião da AME, o dia que será? É amanhã. Amanhã, Amanhã, lá no Grupo Espírita Legionários do Bem, com o nosso querido Vantuil, que vai falar sobre a oração na cura. Muito importante esse tema, né? Então, a importância da oração na cura. Estão todos convidados. De 10 ao meio-dia. De 10 ao meio-dia. É na Rua da Feirinha, ali na Avenida Feirinha, Campesina, número 102. Que termina ali embaixo do viaduto. Debaixo do viaduto, exatamente. Exatamente. Então, meus queridos irmãos, estamos encerrando o primeiro bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, nos trazendo essas informações tão valiosas. Vamos a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Eu nasci em Friburgo. Então, eu sou filho da terra. E por ser filho da terra, já existe por si só um grande vínculo com ela. Eu sempre fui muito apegado a essa natureza, esse ar puro, ao frio, às chuvas, às montanhas dessa terra. Eu sinto saudade da época em que meu pai comprava uns pães quentinhos na padaria. Depois ele colocava manteiga nos pães e distribuía para mim e para os meus irmãos. A manteiga derretia dentro daqueles pães quentinhos. E é na Superpão que eu me farto de comer pão, manteiga, queijos frios. Superpão, 30 anos. Deliciosa desde sempre. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou.
Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Nogueira Plantas. A sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Há 50 anos, a Predial Primos aposta no mercado imobiliário para que nossos filhos possam brincar com segurança e tranquilidade. No lar, doce lar. Predial Primos, administração de imóveis, condomínios e bens. Disse Jesus em Mateus 6:33: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o Dr. José Henrique Rubim de Carvalho, que é presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, e está nos trazendo o tema A Gênese do Transtorno do Pânico e a Interface Espiritual. Dr. José Henrique, dando continuidade aqui às nossas perguntas, quais são as 3 síndromes clínicas importantes e quais os tipos de pânico? Cátia, isso só para efeito de ilustração, porque estamos falando para um público, né, bem diversificado, mas para que a gente entenda, né, quais são as 3 características, né, e os 3 tipos de pânico. Nós temos o famoso ataque de pânico, né, quando, diante do que eu já expliquei aqui, os espíritos vão imprimindo os clichês, as memórias, os acontecimentos, até ocorrer o ataque de pânico. E aí nós vamos ter a presença de 4 sintomas dentro daquele universo sintomatológico e cujo pico ocorre no 10º minuto, mais ou menos. Esse é o famoso ataque de pânico. Nós vamos ter a ansiedade antecipatória, que é o medo de ter um novo ataque, o que faz com que a pessoa parta para a 3ª característica, que é se esquivar. A gente chama de esquiva fóbica, né, ou evitação fóbica. Aí a criatura fica dentro de casa, não sai, né, evita o contato, por exemplo, com muitas pessoas, com medo de sofrer um ataque, de não ser atendido, de uma catástrofe, de um medo, né, terrível, de uma morte que possa ocorrer, enfim. Se fecha completamente. Exatamente. Né? Fica na chamada zona de conforto, né, ou zona de segurança. E nós temos 3 tipos de pânico, o chamado pânico espontâneo, que ocorre sem uma causa definida, mas as causas estão no passado, daí os clichês perturbadores, as imagens, os espíritos atuam na função intuitiva. Então, ele é espontâneo. Temos o pânico situacional, que é mediante uma situação, tipo, não vou penetrar naquela rua escura, não vou lugares com muitas pessoas. Isso é o pânico situacional. E um que é muito comum, e a doutrina é muito clara na explicação disso aí, que é o pânico noturno.
40% dos ataques de pânico são à noite. A pessoa acorda com aquele medo, né? Aquele pavor aterrador. Por que seria, não é? Foi algo que esse espírito emancipado do corpo, né, experienciou no mundo espiritual e volta para o corpo apavorado. Então, quando nós entendemos pela ótica, pelo prisma da doutrina espírita, tudo fica mais fácil, não é verdade? É um consolo, um conforto, e para se lidar já fica muito mais fácil também, né? Perfeitamente. Doutor José Henrique, quais são as estatísticas do pânico? Porque ouvimos falar tanto, as pessoas relatando, né, esses ataques de pânico. Eu queria até fazer uma correlação, porque ontem, lá no Centro Espírita Caminheiros do Bem, eu fiz uma palestra. Aliás, não foi no Caminheiros do Bem, eu fiz na terça-feira, eu falei ontem no Caminheiros, mas na terça-feira eu falei em Amparo sobre o Zika vírus, sobre o aborto. Então, quando nós nos reportamos a estatística de abortos, são praticados no nosso mundo, no nosso planeta, em torno de 60 milhões de abortos anuais. Eu fico imaginando esses espíritos aí pululando na nossa psicosfera. E aí vem as intervenções espirituais de vingança, de ódio, porque esses espíritos foram abortados na possibilidade de viver. Então a estatística do pânico é alarmante. É na faixa de 4 a 5% da população mundial. Se temos em torno de 8 bilhões de habitantes, ou um pouquinho mais, talvez, vamos ter na faixa aí de uma faixa de 400 milhões, né, de portadores de pânico. Altíssimo, né? Numa idade que é uma idade muito produtiva do ser humano, de 25 a 40 anos. E as mulheres sofrem mais, na faixa de 2,5 para um homem. São 2,5 mulheres para um homem. E nós sabemos que a mulher tem a questão da sensibilidade, a questão da intuição. Já que falamos tanto de intuição, as mulheres são mais intuitivas, mais sensíveis. Tem o período pré-menstrual, que é um período, né, de pseudo-incorporação espiritual, porque a mulher, nesse período pré-menstrual, é quando ela engravida. O que é a gravidez? É um processo de incorporação definitiva. Então, mediunicamente falando, ela é mais sensível à ação espiritual, do mundo espiritual, nesse período. Por isso, elas sofrem mais o assédio espiritual. Daí a TPM trazer uma série de sintomas desagradáveis. Então, essa estatística nós temos que ficar atentos, porque estamos falando de uma enfermidade, que é o transtorno do pânico. E as demais? A depressão, por exemplo. Então, nós estamos vivendo momentos de doenças mentais, de doenças psíquicas, de grandes transtornos, que hoje é o momento da humanidade. Mas é um momento de transição também, né? Precisamos passar por esse caos para se reerguer diante do caos. Isso é importante, porque não existe a destruição. O que existe é a renovação. Renovação. Doutor Zé Henrique, e o perfil do portador do transtorno do pânico? O senhor já nos disse aí que as mulheres são mais acometidas. Sim. Como é esse perfil do portador? É esse perfil que tem que ser abordado pelo terapeuta, né? Porque é fundamental o processo de transformação. Aliás, para qualquer doença, para qualquer enfermidade, o tratamento básico é transformação. Como costumamos dizer, não existe a cura, existe a autocura. Nós só vamos desconectar esse plug da tomada que nos liga aos encarnados e aos desencarnados, havendo uma mudança vibratória de ondas, de frequências, ou seja, a mudança. Aí aqueles que se desconectam ou vão nos acompanhar, havendo a melhora desses seres, ou eles vão ficar para trás. Não é verdade? Então, é importante entendermos isso, a mudança, a transformação, para que tudo isso ocorra, esse desvínculo. Ele é fundamental no nosso processo de renovação. Não é verdade? É verdade. E como age o espírito obsessor sobre a vítima? Exatamente, essa é a grande questão, né, que nós temos aqui que refletir sobre isso.
porque André Luiz nos traz lições sobre isso muito importantes. Joana de Ângeles, em toda a sua obra, também nos traz informações muito pertinentes. Os espíritos, pela lei da sintonia, volto a afirmar, eles se conectam conosco, mas não são só os desencarnados, volto a dizer. A lei que funciona para todo o universo é a lei de atração, a lei de sintonia. Então, atraímos esses irmãos, como também provocamos, né, nesses irmãos uma influência. A lei que funciona é de fluxo e refluxo. Ou seja, tudo que nós emanamos e emitimos retorna. Então, há esse vínculo espiritual de encarnados e de desencarnados. Né? E como é que eles atuam? Então, eles atuam nas nossas funções psicológicas, como foi informado agora há pouco, nos processos intuitivos, eles vão imprimindo as memórias, a chamada reminiscência do passado, que, como Allan Kardec respondeu com muita felicidade, ou melhor, ele contribuiu, né, fazendo o seu comentário na questão 393. É na intuição, é no pensamento, é na emoção e também na organização física. E André Luiz nos cita que esses verdugos, esses carrascos espirituais, eles atuam numa zona do cérebro, isso é muito interessante, quando lembramos que Chico Xavier, que fez a psicografia desse livro, e era uma criatura limitada culturalmente falando, até semi-analfabeto, como é que Chico Xavier poderia dar informações tão precisas. Né, de estruturas cerebrais tão complexas? Então, Chico Xavier, através da sua psicografia, psicografando André Luiz, nos fala que os espíritos atuam numa estrutura cerebral da emoção, da zona límbica do cérebro. Nós chamamos de hipotálamo. E é uma estrutura que não tem bainha de mielina, e Chico Xavier faz essa menção através da sua psicografia. Como é que ele ia saber disso? Então, não havendo bainha de mielina, não há um impulso nervoso, como ocorre no pensamento. Então, vem através de estruturas cerebrais em que é de uma forma lenta para que a gente passe pelo processo. E o que ocorre exatamente aí? São as emoções. É isso que nós temos que resolver. No caso do pânico, é o medo. Então, nós temos que trabalhar o medo. E, consequentemente, temos que trabalhar a nossa reforma íntima para trabalharmos o medo. Por que existe o medo? Não é verdade? Por que existe a insegurança? Porque existe a ansiedade. E por que existe a ansiedade? Porque nós queremos que tudo funcione do nosso jeito. Olha o nosso ego aí. Então, o perfil do panicoso, que você perguntou agora há pouco, tem a questão da rigidez, tem a questão da autoexpectativa muito grande, do perfeccionismo, da autocobrança, da autoexigência. São espíritos exatamente duros na sua forma de ser com os outros e consigo próprios. Tá? Então, esse é o perfil. Então, temos que trabalhar lá na raiz. O medo, o pânico, né, na verdade, é a ponta do iceberg. É isso que temos que entender. Então, os espíritos atuam nessa região das emoções, mas também, André Luiz nos fala que eles atuam numa estrutura nervosa chamada bainha de mielina, do feixe amielínico do sistema nervoso autônomo. O que significa isso? É o sistema nervoso simpático e parasimpático, que nós não contemos, que vão atuar nas nossas vísceras. Olha que coisa interessante, porque aí vamos sofrer todo esse assédio espiritual também na organização física. Daí a gama imensa de sintomas que ocorrem nesse transtorno, que nós chamamos de sintomas psicossomáticos, que ainda não formam uma doença. Então, isso é muito comum acontecer, Kátia e queridos companheiros, até no dia a dia, não é só no transtorno do pânico. Uma dor de cabeça inexplicável, uma cólica inexplicável, uma tensão muscular inexplicável, uma dor muscular, e por aí vai. Citaríamos vários sintomas psicossomáticos. Então, é dessa forma que eles atuam.
Dessa maneira, né? E em que regiões orgânicas esses espíritos obsessores atuam? O senhor acaba de nos relatar essas regiões todas, que são várias, né? Perfeito, exatamente. As terapias de libertação do pânico têm a ver com a transformação moral e outros recursos, doutor José Henrique? O tratamento do pânico, nós poderíamos dizer que é um tratamento transdisciplinar. Ou seja, vamos atuar na parte física, na parte orgânica. Existem, sim, são importantes medicamentos alopáticos para o tratamento do pânico. Ansiolíticos, antidepressivos. Não podemos desguarnecer e desqualificar o tratamento médico. Temos o tratamento psicológico, tá? De preferência que abra esse contexto enorme da transformação, do autoconhecimento, das características que eu citei agora há pouco, né? Da rejeição, do controle, o medo de perder o controle. Olha que coisa interessante, né? O panicoso ele tem medo de perder o controle e perde o controle. Mas, na verdade, ele é controlado pelos espíritos, porque os espíritos vão atuar exatamente nos controlando. Olha o sofrimento, né? Uma criatura que quer controlar e não consegue controlar. Ele sabe que controlada. Exatamente. Ele sabe que aquilo não é real e, no entanto, é real. Ele sabe que aquilo não é pessoal, mas é pessoal. Então, olha o sofrimento disso. Então, há de haver, sim, o tratamento psicológico, que é importantíssimo, e o tratamento espiritual. Doutor José Henrique, nós estamos também, novamente, nos minutos finais do segundo bloco do nosso programa, quase terminando. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui a sua orientação na visão da nossa doutrina, na visão médica, para aqueles que estão sentindo esses sintomas, que estão passando por essas aflições. Que procurem o médico em primeiro lugar. Não é ir para a casa espírita achando que tudo vai ser resolvido dentro da casa espírita. Para isso existe a medicina. Um médico qualificado, um médico com conhecimento. A posteriori, um tratamento psicológico. Ou com psiquiatra, qualificado também, abalizado, ou com psicólogos, de preferência transpessoais, e até que se utilizem da regressão de memória para trazer esse passado doloroso com mais clareza, com mais evidência. Aí entra, sim, o tratamento espiritual que eu falei agora há pouco. Na casa espírita, com os imensos recursos que o espiritismo, que a doutrina espírita nos faculta. Ou seja, desobsessão, isso é importantíssimo, afastar temporariamente esse espírito e fazer com que a criatura se transforme. Pois não adianta afastar o espírito e a criatura continuar no mesmo padrão de comportamentos. E aí vamos ter os recursos da casa espírita, água fluidificada, reuniões doutrinárias, irradiação, atendimento fraterno, enfim, essa gama de recursos que a doutrina espírita nos proporciona. Aí sim poderemos ter um resultado extremamente positivo, como eu já tive oportunidade de ver no meu dia a dia de clínica, de trabalho médico, de trabalho psicológico, psicoterapêutico, com resultados extraordinários. Mas tem que haver essa rede, essa teia de atuação, não é? Tratamento médico, tratamento psicológico e tratamento espiritual. É isso que eu recomendo a todos os companheiros portadores desse transtorno que hoje se alastra no nosso planeta, que é um momento muito delicado de transformação, de seleção, né, dos grandes testemunhos que estamos aqui a passar. É a minha recomendação e o meu profundo abraço pelo dia de hoje. Doutor José Henrique, agradecemos sua presença tão importante aqui sempre em nosso programa e sempre nos prestigiando, nos trazendo essas informações médicas e espirituais aqui para nós. Muito obrigada. Agradeço. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa de hoje, desejando a todos uma semana muito feliz, uma semana de muita paz, com Deus nosso Pai, nos abençoando sempre e Jesus, mestre amigo, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.